vamos lá, tá? Por que a gente medita, né? A gente já falou tudo isso, né? Que a gente estava batendo papo anteriormente. A gente medita porque está provado cientificamente, vários livros, vários testes, neurociência, neuroplasticidade, né? Que meditar traz paz, consciência plena e foco no momento presente. Altera as ondas cerebrais e cria novas ligações neuronais. Tem vários livros, aquele monge francês, Mathieu, não sei o nome dele todo, mapearam todo o cérebro dele, diz que hoje é o homem mais feliz, porque ele, quando está meditando, ele ativa áreas da felicidade, né? No estado de meditação, ele ultra ativa, né? Sem sair do lugar, está ali plácido, ele está num estado de felicidade. Para os cientistas, ele ativa um hemisfério ali do cérebro, estado meditativo, que ele está no máximo da felicidade. Nesse estado de felicidade, diminui a pressão arterial, o ruído interno, a ansiedade. Ansiedade o que quer dizer ansiedade? A gente não vive no momento presente. A gente está sempre no futuro, ansioso e gastando uma energia absurda, e não lidando com o momento presente. Isso é ansiedade, tá? E também a meditação, como consequência, além de trazer para a gente um bem-estar, claro que sim, porque a pressão arterial acalma, a ansiedade acalma, cortisol diminui, né? E a gente começa a ter hormônios da felicidade, a gente começa a se sentir bem, e lógico que previne doenças, né? Então, como eu falei para vocês, isso às vezes, em princípio, nós temos aqui hoje uma professora de yoga, né, Sueli é professora de yoga, então, através da yoga, ou esses estados mais, vamos dizer, desses monges, né, esse é como a meditação chegou no início para nós, né, mas hoje, caminhar sozinho, tá, gente? Não é caminhar com 10 pessoas falando, isso também é muito bom, mas quando a gente está conversando com outras pessoas, a gente está distraído desse interior nosso. Então, caminhar sozinho, estar focado no momento presente, curtir a natureza, essas coisas, é um estado meditativo. Quando você senta na frente do mar, de umas montanhas, de uma floresta, de uma paisagem, você também está meditando. Quando você está fazendo jardinagem, alguma coisa que você está presente, focada, fazendo, está inteira ali, você está meditando. Até um bordado, lavar louça. Eu, por incrível que pareça, medito lavando louça. É um estado que eu quase que não preciso muito prestar atenção, mas eu estou aqui trabalhando e fazendo essa conversa interna, tá? Então, tem N tipos de meditação. A gente pode hoje, tem vários recursos, além daquele primeiro, né? As primeiras meditações que eu fiz foi há mais de 30 anos atrás, e quando vinham as meditações aqui para o Brasil, eram aquelas primeiras de sentar feito Buda e ficar esvaziando a mente. Isso, para mim, era um suplício, porque realmente eu não conseguia, era muito difícil e a gente acabava desistindo. Então, agora vamos lá, o que é para o Patrick, né? Para o Patrick, a meditação é essa conversa interna. A gente tem que ativar 3 eus nossos, né? Para quem também está acompanhando aqui as rodas de conversa, a gente tem que ativar 3 partes nossas para que a gente faça essa conversa interna. Então, eu preciso do meu ego, da minha mente e da minha força de vontade egóica, conscientes, ativar o meu eu criança, e em seguida ativar o meu eu superior ou eu universal. Essa conversa é uma conversa entre 3 partes minhas, onde eu vou estar completamente focado em mim, nesse diálogo interno, conduzindo a minha mente. Não é a mente que vai me dominar e me infernizar, pelo contrário, a mente, a força de vontade,
elas são usadas em prol dessa busca interna, desta conversa, ela é direcionada, ela não é solta, né? O problema da mente solta é que ela vai me infernizando, né? E aqui não, é o contrário. A gente tem a mente e a vontade conduzindo para fazer esse contato com a criança e com o eu universal, que o eu universal é essa sabedoria, poder, amor, tudo de bom, né, que existe. E a criança nossa interna, ela não é má, mas como ela não é vista nunca, ela é ressentida, magoada, né? Então ela passa a ser destrutiva e ela tem umas pretensões de onipotência. O que quer dizer isso, né? Tem a nossa parte emocional, tem hora que a gente quer do nosso jeito, aqui agora, e eu quero que o outro quase que me sirva, seja um servo, porque ele tem que fazer o que eu quero. É nesse sentido que a nossa parte emocional, que é chamada aqui como criança, que ela ignora a existência do outro, ela tem esse aspecto destrutivo e essa pretensão de onipotência. Isso é muito importante. Por quê? Porque ela está sendo manipulada de uma forma destrutiva, negativa, tá? A gente vai falar isso logo agora. Opa, é o contrário. Opa. Então, assim, então, a primeira coisa que o ego consciente tem que fazer é ativar o eu criança que está nesta fase destrutiva. Quando eu estou em alguma situação conflituosa, desarmônica, desequilibrada, e eu digo que a vida, os outros estão me infernizando, eu estou desequilibrada graças ao mundo lá fora, essa é uma bela oportunidade da gente usar e praticar essa meditação, porque se há essa permissão de eu me desequilibrar e me desarmonizar por alguém ou algo lá fora, eu tenho dentro de mim uma criança destrutiva, reativa, porque as coisas não estão saindo do jeito que ela quer. Então, uma oportunidade de ouro, em vez da gente se perder, né, em vez da gente ficar se perdendo em acusar e culpar, e maldizer do outro, na realidade, a gente aproveita isso como uma oportunidade de uma busca interna, de um diálogo interno. Então, esse ego determinado, ele precisa permitir que a nossa criança, nosso lado emocional, que está ressentido, está agoniado, está se sentindo mal, né? Está se sentindo não amado, que esse meu lado emocional infantil se revele. E quando esse lado infantil, que a gente chama de criança, se revelar, com toda a raiva, todo o ódio, toda a tristeza, né? Que a gente não coloque críticas nem julgamentos. Isso eu percebo muito nos meus trabalhos. Toda vez que a criança interna, ela finalmente aparece à tona, e a pessoa fica demonstrando os seus sentimentos, eu percebo que a própria pessoa fica se xingando, ela fica, ai, que absurdo pensar isso. Não, a criança, com toda a destrutividade, mas verdade dela, ela precisa ser acolhida. Porque tem uma lógica infantil no pensar desse lado nosso infantil. Ele precisa ser ouvido, acolhido. Essa é a primeira fase da meditação do Petra. A gente precisa acessar a nossa criança. Tudo que a gente está se ressentindo contra a vida, eu preciso aproveitar esses momentos para eu voltar a ter paz. Então, eu preciso começar a escutar a criança, tá? Sem críticas e nem julgamentos. E quando a gente permite que ela se expresse, a gente vai um pouquinho mais fundo, e além da raiva, tristeza, desesperança, desalento, ódio, enfim, a gama de reações emocionais são enormes, né? É enorme, mas na realidade a gente vai um pouquinho mais fundo, além da reação emocional, e a gente chega na legitimidade. O que quer dizer isso? Por trás da reação emocional destrutiva,
há uma verdade lá embaixo, há algo que a nossa criança interna desejava, necessitava ou queria que a vida, que os outros não negam a ela, tá? Então, a reação emocional, nesta lógica do jeito de pensar da criança, faz sentido. Então, num primeiro momento dessa meditação, a gente precisa ouvi-la, com toda a distorção dela, com toda a braveza dela, eu preciso ouvi-la e acolhê-la. E daí eu vou para a segunda parte, que a segunda parte, antes de chegar na segunda parte, tem a dificuldade que a gente tem com essa eu criança, que está destrutiva, ela não é destrutiva, mas ela está rancorosa, ela está magoada, né? Então, a maior dificuldade que a gente vai ter ao acessar a nossa criança interna é que a gente acredita, como que eu vou falar? É como se a gente vendesse para nós uma autoimagem de perfeição. Eu sou boa, o culpado é o outro. Eu sou uma menininha boazinha, mas lá atrás, lá fora, as pessoas são más comigo. Então, essa parte nossa infantil e imatura acredita nessa idealização. Por isso que ela fica perdida, porque ela acha que ela está com a razão, ela está com a verdade, ela é perfeita e, na realidade, o erro está lá fora. Isso é uma distorção. Mas, nesse momento, a gente precisa acolher essa primeira parte, né? E vai ter uma resistência, né? Para quem acompanha os processos que a gente faz em grupo, a gente vai ver que há uma resistência nessa tentativa de acolher a criança, né? Vai ter uma resistência interna, essa fase precisa respirar bastante, né? E vem a segunda fase agora, porque, na realidade, se eu entrar um pouquinho mais, eu vou ver que eu não sou tão perfeita assim. Eu vou ver que eu não sou tão boa menina assim, né? E essa parte é difícil, a gente não gosta de encarar essa parte, tá? Depois a gente vai explicar melhor como é isso, tá? Então, a segunda parte da meditação é que, assim que eu ativo o ego, é um eu, depois eu ativo a segunda parte, que é a minha parte criança, que ela está magoada, ressentida, por isso que ele fala destrutiva, e depois eu ativo o meu eu universal, que para quem também já acompanha a gente sabe que é o meu eu superior. Eu preciso do eu superior para encarar o meu inferior, a minha negatividade, o quanto eu resisto, o quanto eu quero ficar como vítima, o quanto eu quero ficar como, olha, a vida é ruim, ingrata comigo, mas ela não vê também a parte negativa dela nesse trabalho, tá? Então, eu preciso ativar a minha consciência maior, como se fosse uma luz. Eu preciso trazer luz e sabedoria para essa situação, senão eu não consigo ter paz. E por que eu não tenho paz? Porque eu não tenho compreensão do que se fala, do que acontece, tá? Então, a gente vai ver que a palavra compreensão é fundamental nesse processo. Eu preciso entender, de fato, a verdade do que acontece em mim, das minhas resistências, a minha birra infantil em ficar magoado e vitimizado, porque me dá um prazer dizer que o outro me faz mal, o outro é ruim, tá? Então, na hora que eu finalmente entender isso e compreender a verdade do processo interno, eu entro nesse estado de paz, tá? Então, vamos lá, o ego universal, quando ele é ativado pelo ego, né, ele tem poderes muito maiores, muito mais ilimitados do que o ego tem, né? Ele deve ser chamado, invocado, para que ele domine para que a resistência que esse eu criança exerce, para que ele seja vencido. E esse eu superior, a maior qualidade dele, além de poder, sabedoria, é um amor incondicional, até pelo rancor da minha criança. Entendem isso? Então, eu preciso ativar essa qualidade de amor magnânimo, que é representado no papel desse eu superior dentro de mim, porque só esse amor universal e esse amor incondicional
que pode abraçar essa criança no estado mais negativo e destrutivo dela. Eu preciso fazer isso para que a criança ceda e acompanhe o processo, tá? Então, a vontade do ego sozinho não é capaz de permitir essa... A gente vai ver que só o ego você não consegue entrar porque não há essa qualidade de amor incondicional que não julga e não critica, mas simplesmente acolhe, dá razão e vê como verdadeira a lógica infantil, tá? Isso é importante. Então, o ego consciente, ele tem que se colocar como um ouvinte, né? Ouvinte, interessado, aberto, sem crítica, para que a criança flua todas as dores, e vai ver que vem dores de uma vida inteira. Então, ela vem, ela fala, a criança fala, não é julgada, não é criticada, não é podada, como a Cecília falou, né? A gente não quer interpelar, a gente acolhe a dor da criança, acolhe nesse amor, né? Você tem razão, né? O que quer que se revele deve ser explorado até o erro. Quer dizer, a gente tem que chegar na parte inferior da distorção, tá? A gente tem que chegar onde a criança está escolhendo esse eu inferior. Isso tudo a gente vai falar mais para frente. E só assim a negatividade do inferior ela é exposta. A negatividade do eu inferior, com toda a distorção junto à criança, só com essa luz do eu superior que a gente consegue enxergar a negatividade escolhida lá atrás, tá? E é uma escolha que a gente faz de uma forma inconsciente, por isso que a gente tem dificuldade de compreender tudo isso, tá? Mas a gente vai percebendo, separando a parte negativa, a atuação e a estratégia negativa para um desejo real, tá? Então, o processo aqui que o eu superior faz é separar a destrutividade, eu vou conseguir pela maneira ruim, eu vou forçar o outro. Então, aqui, o papel do eu superior é separar e ficar com a pureza da criança. O que ela quer é genuíno. Não há o que falar com o que ela quer. Ela quer respeito, ela quer amor, ela quer consideração, ela quer valorização, ela quer ser especial. Isso é divino, isso não há o que fazer. Agora, a forma de arrancar esse se sentir valorizado, amado, aí a forma é distorcida, a gente vai arrancar do outro, sem respeito e sem nada. E aí dá os conflitos nos relacionamentos saem por aí, tá? Continuando, né? A meditação, ela precisa, então, trabalhar passo a passo, essa é a parte mais difícil, onde eu tenho que, através do meu eu superior, eu tenho que separar, essa separação, indo passo a passo, e separar o eu inferior. O eu inferior, ele resiste, ele faz maquiagem, ele dora a pílula, né? Ele é difícil perceber o eu inferior, né? Mas a gente vê com o tempo e com o treino, a gente vai vendo muito claramente a legitimidade do pedido da criança e a forma de ser conduzido e pedido isso de uma forma abusiva, distorcida, sem consideração do outro, né? Quer dizer, essa é a parte que não há respeito ao outro, né? Não há consideração. Isso sim, quando você não considera o outro e você quer usar o outro para atender às suas necessidades, essa é a nossa parte inferior, tá? Então, a meditação precisa trabalhar passo a passo com essa destrutividade, aí a gente só consegue entrar nessa visualização quando a gente ativa o eu superior. O ego sozinho não consegue enxergar, né, a sutileza
e a sutileza e o inconsciente, a sombra, né? O eu inferior, ele vive no oculto, na sombra, no inconsciente. Então, como eu brinco, o jeito de eu explicar, a gente precisa ir nem com um palitinho de fósforo, né? Eu preciso um pouquinho de luz para entrar na escuridão. É por isso que a gente fala que a gente precisa ativar o eu superior, né? Porque senão não consigo enxergar a escuridão. A mente egóica sozinha e a força de vontade não são suficientes para isso, tá? Senão a gente não consegue explorar esse mundo infantil e a forma distorcida como ela pede as coisas, né? Então, como já falamos aqui, essa interação, ela é tríplice, né? Ela ativa essas três partes nossa. O ego se coloca como ativador e o observador é o estado de consciência, mas é uma consciência que ela vai além, ela é ativada também, não é ativada, como que eu falo? Ela é ampliada pela consciência do eu superior e a gente consegue enxergar, como um raio-x, a gente consegue enxergar na escuridão e separar a criança com o poder, com o desejo dela da parte negativa, né? Então, a gente vai explorar todas as necessidades, a gente vai chegar nesse nível infantil, com esse propósito de enxergar a realidade, ir além do que a minha mente quer me dizer, né? Que na realidade, a gente tem que achar a resposta interna, tá? O eu universal, ele e aqui precisa colocar aqui um parênteses, né? Que não é porque eu ativo o meu eu superior que ele imediatamente ele vai me inspirar, não. A gente precisa aguardar um pouco que a resposta, a intuição, né? A intuição a respeito dessa criança envolta, enrolada no eu inferior, isso não vem de imediato, mas nós temos que aguardar para que essa revelação, vê um insight e a gente percebe, tá? Quando o eu superior, ele se revela e a gente finalmente compreende a atuação do aspecto negativo, né? Sem nada mudar lá fora, nada mudou, os meus inimigos dessa criança ainda estão lá fora, nada aconteceu, ninguém lá fora veio pedir perdão, nada lá fora aconteceu, mas com a compreensão agora de que o que eu quero é divino, é correto, é real, mas a forma de tentar conseguir isso é distorcida, é destrutiva, né? Nessa compreensão, eu chego no estado que eu desejava lá no início da meditação. Eu queria estar em paz nessa situação. Com a compreensão, a paz chega, né? Então, nesta nova maneira de compreender, né, como eu estava e como eu agora compreendo, é um estado real de viver a vida, com todas as distorções negativas que eu estava envolvida e me submetia ao meu eu inferior, agora, nesta clareza, e saindo dessa dependência emocional e desse vitimismo de que todo mundo me faz mal, né? Finalmente eu chego nesse estado de paz pela compreensão da verdade, né? E daí a gente também assume outra coisa que liberta, além da própria compreensão de toda a situação e enxergar a parte destrutiva, que agora eu anulo ela, né? Esse trabalho de autorresponsabilidade, né? Porque quando eu assumo também, eu tenho um lado destrutivo, né, nessa relação com o outro, o que também amplia a nossa sensação de bem-estar é que a gente liberta o outro das culpas e do meu estado de estar refém aos outros. A gente volta o poder para as minhas mãos. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir
o que é importante para mim, mas de uma forma honrada, de uma forma digna, de uma forma madura e não de uma forma destrutiva que afasta as pessoas ainda mais, né? A gente vai sentindo esse bem-estar, esse autorrespeito agora começa a vir com essa clareza de consciência, o autorrespeito vem, né? Por quê? Porque agora, através do meu processo, eu estou na verdade, eu estou no eu real, tá? Boa vontade em aceitar o nosso inferior, porque o processo do eu superior, desse amor incondicional, a gente não sai criticando, que absurdo, não. A gente, nesse estado de eu superior, de amor incondicional, né, a gente compreende a maneira distorcida de pedir o que é genuíno, o que é legítimo, todo sofrimento que causava a mim e na relação com o outro, agora a gente compreende, né? E na realidade, a gente também aceita de boa vontade o eu inferior, não é porque ele é negativo, mas era a única forma que a gente sabia atuar. Eu não sabia, eu não posso me criticar, eu não posso me desvalorizar ou ser julgada por algo que eu não sabia. Agora eu sei, agora eu assumo responsabilidade e eu espero que, né, daqui para frente eu entro nesse processo de meditação toda vez que eu estiver em conflito, em sofrimento, para que eu olhe a minha prática da negatividade oculta. E daí eu separo a criança no desejo real dela e volto a estar agora como uma adulta, me colocando de uma forma madura, livre, autorresponsável. Entendem isso, né? Então, com essa boa vontade, as forças superiores serão cada vez mais percebidas. Essa presença, na verdade, no amor, se tornará cada vez mais presente e real. A gente vai estar agora no estado de eu real, né? Isso é fenomenal, porque a gente agora sai de um estado de vitimismo destrutivo para um estado de maturidade, de serenidade, de autorresponsabilidade e poder. A gente não sente mais a impotência, né? A gente não se sente mais como um refém da vida e dos outros. A gente vai para o nosso poder interno. E como qualquer coisa na vida que a gente pratica, quanto mais eu praticar esta conversa interna, esse contato com o meu eu superior, mais próximo, mais conectado a ele eu vou estar. Vai ser cada vez mais fácil eu ser inspirada por essa qualidade de amor incondicional a mim, em primeiro lugar. A mim, em primeiro lugar, e depois ao outro. A mim, porque eu não posso ser criticado, eu me aceito, porque o que eu fiz foi porque eu não sabia, mas agora eu sei, agora eu compreendo. Eu estou nesse estado de verdade. Essa comparação com o estado meditativo, os mais meditativos tradicionais, que a gente chega nessa qualidade de compreender e que tudo faz sentido. Está tudo certo, né? Apesar da negatividade lá atrás. Aí tem uma outra etapa importantíssima, que é assim, como a criança, durante muitos anos, ela foi conduzida e orientada pelo nosso eu inferior, sem a gente saber disso, né? Então, ela passa a ser, vamos brincar assim, ela passa a ser uma criança mal educada. Quando ela tem desejos verdadeiros, ela pede de uma forma distorcida, porque era assim que ela fazia. Ela vai lá, ela briga com os outros, ela arranca, ou ela se vitimiza, ou ela chora. Enfim, tem várias técnicas, né, que a criança aprendeu a tentar conseguir do mundo lá fora que desse para ela os desejos e as necessidades que são legítimas, né? Então, agora, cabe a nós, como eu real, adulto, consciente de tudo que acontece no meu universo interno, vai ter que ter uma hora que eu vou chamar a minha criança, é muito louco isso, né? Mas a gente vai chamar a nossa criança interna e educar
educá-la. O que você quer está correto, mas não desta forma. Você pediu assim, desta forma, né? Mas agora nós não vamos pedir mais assim. Espere que eu, como adulta, vou pedir na hora certa o que é importante para você, mas não mais. E daí a gente faz realmente o papel de uma mãe que impõe limite, que reeduca, que coloca limites e fala: o que você quer é válido, deixa comigo. Agora, eu vou pedir não de uma forma destrutiva, mas de uma forma amorosa, onde eu, mais o outro, que antes era o meu inimigo, agora, até pela minha atuação, mas agora eu e o outro nos unimos para que os desejos de ambas as crianças se realizem. Tá? Então, isso é maravilhoso. Isso, qualquer tipo de relacionamento, a gente agora não precisa mais que o outro adivinhe e me atenda, mas eu agora já sei aqui dentro de mim tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Tá? Então, a meditação, a reeducação da criança, a meditação passa pela exploração, compreensão e educação. A compreensão das causas e efeitos não pode ser pulada, não pode, a gente tem que compreender, porque se eu não compreender, a paz, o bem-estar não vem. A criança egotista, essa palavra existe, eu fui até procurar no dicionário. A criança egotista e destrutiva, com todas as suas crenças, obstinação, eu quero do meu jeito, na minha hora. Atitudes, imposições, que ela ficou mal criada, né, porque ela há anos vem sendo manipulada pelo nosso eu inferior, né? Então, ela precisa ser reeducada pelo nosso eu real e ser trazida para a realidade, não a lógica infantil, eu quero agora, já, desse jeito, dessa pessoa, não, você vai ter o que você quer, talvez não seja dessa pessoa, talvez vai ser de outra forma, né? A gente traz ela para a realidade. E a gente cultiva essa autoaceitação maior por causa do eu superior, né? Traz esse entendimento claro da realidade e a gente vai eliminando outro mal-estar, que é a aversão pela nossa destrutividade, aversão pela nossa impotência, eu não consigo sair desse lugar de refém, de vítima, né? Então, a gente tem lá no fundo, muito escondido, a gente tem uma autoavaliação da gente mesmo de uma forma muito negativa, e daí a gente entra nesse quadro de autocompaixão, tá? Ativação dos poderes universais, né? Com essa ativação continua, a pessoa sente-se menos e menos, isso é sensacional. Quando a gente está com a criança ferida, né, doída, quando a gente separa e mostra para ela o que você aqui está ferido, doendo, é o que você é real, isso é legítimo. Vamos só separar essa forma distorcida de pedir para as pessoas erradas, inclusive, né? Eu estou aqui te dando um amor incondicional, eu estou tendo compaixão pela dor que você vem sentindo há anos, né? E cada vez essa prática de usar esse diálogo e essa presença ativada do eu superior, a gente vai sentindo cada vez menos e menos essa sensação de abandono, de estar perdido, de não ter esperança, de estar vazio. É uma coisa que preenche, é uma coisa muito sutil, mas vai fazendo efeito, tá? Então, todo o sentido do universo, em todas as suas maravilhosas potencialidades, revelar-se-á dentro de nós e nos mostrará a maneira de aceitar e mudar a nossa criança interior. Então, nesse processo de meditação, eu preciso do meu eu superior, por essa qualidade amorosa e essa qualidade de transformação magnânima que só o meu eu superior é capaz. A mente egóica, de novo, eu posso compreender tudo isso intelectualmente, mas se eu não acionar o poder universal, do amor universal dentro de mim, nada vai acontecer lá fora. A criança não muda, não muda. Ela volta a dar a mão para o eu inferior, tá? Já está acabando.
Qual é a função, então, do ego? Só dando uma recapitulada geral, ver a verdade total, né? Ver tanto a parte menor, que é a criança, como a parte maior em nós, que é o eu superior, e querer ver todas as nossas forças, com todas as nossas forças, mudar e encarar a destrutividade, o nosso eu inferior, separá-lo e querer mudar desse lugar, né? Embora o ego seja a ponte que une todos esses eus, né? Ele coloca a vontade ativa e conduz a meditação sozinho, sem acionar o eu superior, isso é muito importante. Esse é um diferencial que eu digo do Petter, se a gente não acionar esse eu superior com a capacidade de amor universal, eu não consigo dissolver essa mágoa, essa ferida que está uma vida inteira ali, né, reproduzida, reforçada. Só o amor universal do meu eu superior é que varre isso, desmagnetiza. É como se fosse um desmagnetizar, né, um processo doloroso interno. Não há outra maneira de fazer essa cura a não ser pelo amor universal dentro de mim, né? O amor de Deus, na realidade, né? Então, ele precisa pedir ajuda e guiança ao eu universal e esperar pacientemente, sem duvidar ou pressionar. Porque se eu quiser pressionar o eu superior, eu estou querendo impor uma vontade egóica, e o eu superior, ele fica parado. Ele só vai atuar na hora que eu me entregar ao processo, tá? Isso não é fácil, mas é possívelzíssimo, tá? E nessa espera existe uma atitude aberta, sem imposições. Quanto menos eu idealizar ou querer impor alguma coisa da minha vontade egóica, mais o eu superior espera, porque ele só vai atuar quando a passagem está livre, tá? Quando o ego só está entregue, pronto, ouvindo, né? Aguardando. Então, outra coisa importantíssima para a gente fazer quando a gente faz essa mudança, né? É quando a gente começa a ter, quando a gente muda de fato, é quando nessa realidade, nessa clareza que o eu superior, essa luz, né? Agora eu vejo o que está acontecendo dentro de mim. E eu vejo, de novo, separando a parte real, verdadeira, legítima, da parte destrutiva e danosa. E quando eu finalmente consigo olhar nesta clareza, eu enxergo o mal que eu causo a mim, ao outro e a nossa relação. Eu finalmente me deparo com a minha própria destrutividade. Essa hora é uma hora muito difícil, porque eu vejo que toda a dor que eu sofri uma vida inteira, a origem foi em mim. Por quê? Porque foi a maneira distorcida de querer algo que era precioso. Tá? Essa hora dói profundamente, quando finalmente a gente, nessa responsabilidade, porque agora está tudo claríssimo, né? Eu enxergo que toda a dor que eu sofri foi um estado de me colocar de uma forma completamente de separação, né? Eu não considerei o outro, não vi a verdade do outro, eu só estava nessa birra, exigência, vou atuar neste lugar, então a gente sente uma dor que parece que o coração da gente essa hora faz raf, né? Mas tudo isso vai ser reparado, né? Então, com paciência e determinação, podemos remodelar a nossa parte distorcida, mas somente depois que ela tenha se expressado inteiramente, que é toda a nossa raiva, ódio, fúria, por todo mundo, daí, finalmente, é contra a gente mesmo, né? Certo? Então, o desejo e visualizações, e essa é a última etapa da meditação, quando tudo isso a gente compreende, quando agora a gente valida essa criança e fala, olha, já educa ela, já valida o desejo dela, o seu desejo é divino, está aqui, agora está na minha mão,
ele é precioso. E agora eu vou fazer isso acontecer junto com o universo, junto com o eu superior, eu vou fazer isso acontecer. Então, agora nós vamos ter o nosso pedido realizado, e daí a gente entra num processo de visualização, né? A gente começa já, como se a gente pudesse já antever como vai ser a minha relação com o outro, me colocando agora de uma forma não destrutiva, mas de uma forma amorosa, em prol de eu e o outro, para o bem da nossa relação. Eu falo para ele o que é importante para mim, porque ele não tinha obrigação de saber, né? E a gente se conversa agora de uma forma de união e amorosidade, é completamente diferente. Então, para fechar esse processo de meditação, essa visualização já da cena, né, com o desejo digno sendo realizado, isso dá muita alegria, isso dá muita satisfação. Isso dá essa sensação de bem-estar, né? Então é isso, né? A gente coloca a consciência universal, mas o ego já visualizando, e a gente vai para o processo de criação, porque o Patrick, né, eu acho que eu já falei em algum momento, o Patrick, ele fala que nós não atraímos nada. O Patrick é um caminho tão profundo de autorresponsabilidade que a minha vida é criada dentro de mim o tempo todo. Então, a partir do momento que eu trago essa consciência brutal dentro de mim, né, e eu faço uma escolha de seguir agora no eu superior, eu escolho agora seguir com o meu eu, como se eu pudesse dar a mão para o meu eu superior e largo a mão do eu inferior, eu uso agora uma atitude construtiva, amorosa, né? Comigo mesmo e com o outro, esta é a nova criação que Luciana vai atuar nos relacionamentos, tá? Então, com a prática frequente dessa meditação, mais e mais confiança interna vamos conquistando, na habilidade de lidar tanto com a nossa insatisfação, como com agora a satisfação, com a nossa parte antes destrutiva, mas agora com a nossa parte maior, livre, maravilhosa, né, e pura, né? Essa confiança encontra um universo poderoso, benigno internamente, que é capaz de produzir o que nós desejamos. É daí que vem aquela fala que muitas pessoas falam, né? Que o universo benigno começa a conspirar a nosso favor, a favor do desejo divino, legítimo da nossa criança. Não tem mal nenhum ter desejos e necessidades. O mal é pedir de uma forma destrutiva. Daí o universo não se mexe e não conspira. Apesar dos obstáculos e dificuldades, no processo a gente sabe que o estado de bênção e bem-estar será nosso de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, fazendo esse processo de meditação, a gente vai encontrar essa paz, esse estado de bem-estar, estado de graça, de plenitude, cada um vai falar de uma maneira, né? Enfim, chegarão porque a gente assumiu o controle, a gente assumiu responsabilidade, a gente separou a nossa maldade, a nossa distorção, a nossa separatividade com o outro, e essa consciência de ter o poder de fazer esses milagres internos, isso dá muita satisfação, dá clareza, dá paz e tudo isso, tá? Então era isso, gente.